Divisão Norte e Sul. Essa divisão, ela tem essa linha vermelhazinha para indicar que a diferença, né? O que está em verde é a parte norte, os países do norte, e o que está em amarelo, os países do sul. Os países do norte têm-se aí como são os países desenvolvidos, e os países do sul, os países subdesenvolvidos. E essa linha, ela é chamada de Equador Social. Por que Equador Social? Porque, se vocês prestarem atenção, ela não divide basicamente o mundo entre dois hemisférios, como o Equador mesmo, a linha imaginária do Equador, o principal paralelo do globo, né? Que divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Não, essa linha ela é um Equador social, por quê? Porque essa classificação do mundo, ela foi criada com o critério de socioeconômico, né? Dividir os países do globo conforme o critério socioeconômico. E esse critério socioeconômico, e de certa forma político também, dividiu os países conforme a sua condição de vida, a sua industrialização, a sua economia, e não divide basicamente essa questão de realmente fazer parte do hemisfério norte ou realmente fazer parte do hemisfério sul. É claro que, tipo, a maior parte dos países ricos estão no norte e a maior parte dos países mais pobres estão no hemisfério sul. Mas tem países aí do hemisfério sul, ó, como, por exemplo, Nova Zelândia, aqui, e a Austrália, que estão no hemisfério sul, mas faz parte dos países do norte, né? Então, por isso que essa linhazinha aqui é o Equador Social, que divide aí socioeconomicamente, né, de forma socioeconômica e política, os países do globo. Essa divisão, ela surgiu para substituir a teoria dos mundos, do primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo, que existiu durante o período da Guerra Fria, onde existia a galera do primeiro mundo, que é a galera capitalista industrializada, muito rica, a galera do segundo mundo, que é a galera socialista, de economia planificada, e a galera do terceiro mundo, que era a galera dos geralmente não alinhados, que não se alinhava nem ao primeiro mundo nem ao segundo mundo, era capitalista também, e mais menos desenvolvido, né? Países menos desenvolvidos do globo. Era a galera do terceiro mundo, inclusive o Brasil estava dentro do terceiro mundo. E aí, quando acabou a Guerra Fria, surgiu uma nova divisão, né? Regionalização do mundo, que passou a dividir o mundo conforme o critério socioeconômico, né? Que é essa divisão aí, norte e sul. Essa divisão surgiu com o final da Guerra Fria. Mas ela não é utilizada mais hoje também, assim como a teoria dos mundos também não é utilizada, né? Hoje não se classifica mais conforme isso aqui, se classifica conforme o critério de países, três grupos de países, na verdade, né? Os países centrais, os periféricos e os semiperiféricos. Também utilizando essa questão socioeconômica, política, mas não conforme a localização das terras, tá entendendo? Hoje a gente não leva em consideração a localização das terras, porque essa divisão norte e sul, se vocês pararem para pensar, ela divide o globo aí conforme a localização também das terras, né? O critério, obviamente, é um critério socioeconômico e político, mas se você prestar atenção, divide o globo conforme a posição aí onde se encontram, né, a maior parte dos países. País do norte, no hemisfério norte, país do sul, no hemisfério sul. E vamos lá. Então, essa classificação não é mais usual, né, não é mais utilizada, e ela foi criada com o final da Guerra Fria. Aí, aqui em cima, ó. Peraí, você vai subir, meu filho, vai subir. Isso. Aqui em cima está explicando mais um pouquinho sobre ela e tudo mais, e vem as características, né? Características dos países desenvolvidos, que seriam os países do norte, e os países do sul, os países subdesenvolvidos. Aqui, dentro dos países do sul, né? A gente viu lá em amarelo os países do sul. Ali entra tanto os países subdesenvolvidos quanto aqueles subdesenvolvidos um pouco mais industrializados, né? Então, quais são as diferenças dos países desenvolvidos para os países subdesenvolvidos? Aquilo que vocês já sabem, essa parte aqui, vocês já sabem, né? Acho que não é uma coisa assim que é coisa de outro mundo, não, porque a gente já falou tanto disso. Um país desenvolvido seria um país que tem o quê? Tem uma dependência econômica, tecnológica, é porque ele conta com uma elevada condição de vida boa, né? Uma elevada expectativa de vida, renda per capita boa, relativamente boa para as pessoas, taxas de escolaridade também boas, né? Um sistema de saúde bom, apresenta estrutura industrial completa, agropecuária moderna e intensiva, com a adição de muita tecnologia, consegue produzir de tudo, com muito maquinário, pouca mão de obra, desenvolvimento científico e tecnológico elevado, investe maciçamente em pesquisa e desenvolvimento, né, na ciência, porque para um país ser desenvolvido ele tem que investir em ciência, é impossível um país se desenvolver sem investir em ciência, impossível, mas o nosso acredita que sim, né? Enfim, modernos e eficientes meios de transporte e comunicação, população predominantemente urbana, também outra característica de um país desenvolvido, grande parte das pessoas habitam zonas urbanas, predomínio de uma população economicamente ativa, a galera que trabalha, geralmente trabalhando no segundo setor, que é o setor de indústria, e o terceiro setor, que é o setor de comércio e serviços,
A maior parte das pessoas que trabalham em um país desenvolvido trabalham nesses dois setores. Já no país subdesenvolvido, grande parte das pessoas trabalham ou no primeiro setor, que é o setor primário, né, de agricultura, pecuária e extrativismo, ou trabalham no terceiro setor, que é o setor de comércio, nos países subdesenvolvidos. Nos desenvolvidos, grande parte das pessoas trabalham no segundo setor ou no terceiro setor, mas a maior parte mesmo trabalha no terceiro setor, que é o setor de comércio e serviço, em um país desenvolvido. Altos níveis de escolaridade, elevado nível de vida da população, boas condições de alimentação, habitação e saneamento básico, baixo crescimento demográfico, outra característica, né? Baixo crescimento da população. Alguns países vivenciam até um crescimento demográfico, crescimento vegetativo negativo, onde mais pessoas morrem do que nascem, porque aquele país ali já vivenciou uma transição demográfica, né? A passagem de um cenário X para um cenário Y. Ou seja, a passagem de um alto crescimento populacional para um crescimento populacional cada vez mais baixo. E aí isso tem muito a ver com a taxa da fecundidade da mulher nesses países, com a inserção da mulher no mercado de trabalho, com a taxa de urbanização do país, com o planejamento familiar, com a difusão dos métodos contraceptivos, com a mulher também que passou a estudar mais, a ingressar em vários setores, a planejar essa questão de ter filhos ou não ter filhos, enfim, tudo isso. Então, baixo crescimento demográfico, enquanto os países subdesenvolvidos, o crescimento demográfico é maior, né? Baixa natalidade, mortalidade infantil, elevada expectativa de vida. Já as características dos subdesenvolvidos é basicamente, né, o contrário dos países desenvolvidos. Passaram por um grande processo de exploração durante seu período colonial e de neocolonialismo, foram colônias de exploração, tem um baixo nível de industrialização, grande parte deles, mas alguns têm um nível de industrialização mediano, dependem economicamente, tecnologicamente, financeiramente dos países centrais, dos países ricos, possuem uma deficiência tecnológica e baixo nível de conhecimento científico. É impossível um país desenvolver se ele não investe em ciência e tecnologia, é impossível. Então, são países que têm uma deficiência tecnológica, e essa deficiência tecnológica, obviamente, porque eles investem pouco em ciência, em tecnologia, em pesquisa, em desenvolvimento, em educação, em qualidade, acessível a todos, né? Tem isso. Rede de transporte e meios de comunicação deficientes, baixa produtividade Agora, aqui depende, sabe? Esse tópicozinho aqui depende. Porque, por exemplo, grande parte dos países subdesenvolvidos, eles têm uma grande produção na agropecuária. Tem uma grande produção agropecuária. E aqui está dizendo como se fosse uma característica, assim, inerente, muito forte deles. Porque grande parte dos países subdesenvolvidos, eles são produtores de commodities. Tipo, commodity é um produto de baixo... do primeiro setor da economia. De baixo valor agregado. Então, essa característica dizendo que baixa produtividade na agricultura, bote aí entre aspas, porque grande parte dos países subdesenvolvidos tem uma grande produtividade, sim, na agricultura, certo? Principalmente aqueles que dependem da agricultura, do primeiro setor da economia. Que geralmente emprega numerosa mão de obra, população ativa empregada principalmente no setor primário ou no setor terciário, né? Primário, setor de comércio, ou setor de agricultura, pecuária, extrativismo, mineral, vegetal. Grande parte dos países pobres do globo, o seu primeiro setor é muito forte, como eu falei, por isso que essa característica anterior não corresponde tanto com a realidade, né? Baixa produtividade na agricultura. Se grande parte desses países, o primeiro setor é muito forte, né? O setor primário. Sim, então, grande parte das pessoas que são economicamente ativas, que trabalham, que exercem funções, trabalham ou no primeiro setor ou no terceiro setor, como é o setor de comércio e de serviço. A urbanização, geralmente, foi uma urbanização tardia, mas não implica dizer que é uma taxa de urbanização muito baixa, só que eles se urbanizaram de forma tardia, porque a industrialização também foi de forma tardia. Quando você vê assim, tal país vivenciou uma urbanização rápida, acelerada, desordenada, e tardia, de forma tardia, é porque ele se industrializou também de forma tardia. Porque a urbanização ela é uma consequência da indústria. Ela é uma consequência. O país se industrializou, consequentemente, começou a aumentar ali as características de uma urbanização, começou a aumentar as características ali, a quantidade de pessoas, na verdade, nas zonas urbanas, porque as indústrias surgem nas zonas urbanas. Baixo nível de vida da maioria da população, elevado crescimento demográfico, contrário dos países ricos, né? Elevada taxa de natalidade e mortalidade infantil e baixa expectativa de vida. Esse elevado crescimento demográfico também não é uma coisa inerente a todos, não, né? Porque tem países que são pobres e que já vêm vivenciando aí uma tendência de mudança, de perspectiva de crescimento demográfico. Tem muitos fatores que fazem com que um país tenha um grande crescimento demográfico, né?
até a religião impacta nessa questão de um país ter uma grande taxa de natalidade ou não. A religião é muito forte. Tipo, países onde são muito fundamentalistas, tipo, a religião é muito forte assim na mentalidade das pessoas, geralmente a natalidade ela é bem alta, porque controla mesmo a vida das pessoas, né? O pensamento religioso, a religião, de certa forma, ela também serve, assim, de certa forma, doutrinária. Ela... Olha, não vejam o que eu estou dizendo de forma negativa, não, viu? Pelo amor de Deus. Mas, enfim, tem essa questão. Vamos seguindo, né? Ficou polêmico. Entretanto, existe um grupo de países subdesenvolvidos que possuem um considerável parque industrial, que seriam aqueles emergentes, né? Como é o caso do Brasil, México, Argentina e dos tigres asiáticos. Se industrializaram também de forma tardia, porque foi praticamente o quê? 100 anos depois, mais de 100 anos depois do primeiro país, do Reino Unido, no século XVIII, mas alguns passaram por um sistema de substituição de importações e outros passaram por um sistema de industrialização chamado de plataforma de exportação. As plataformas de exportações, que são os tigres asiáticos, eles conseguiram se desenvolver muito, né? Se industrializaram de forma tardia, mas a sua indústria foi movida, foi implantada para exportar produtos. E receberam muitos investimentos externos, principalmente japoneses, os tigres asiáticos. Muitos investimentos estrangeiros do Japão, com as suas transnacionais, enfim, tentando ali ampliar ainda mais sua produtividade, né? E aí pegaram esses países que reuniam ali uma série de fatores importantes e ajudaram esses países a se industrializar. Ajudou esses países a se industrializar, né? Que já tinha ali, contava com a mão de obra numerosa, capacitada, porque investiram muito em educação, tinha uma infraestrutura também para receber essas indústrias do Japão, né? Os países investiram maciçamente em infraestrutura. Eles se industrializaram para exportar produtos. Então, toda a logística deles fizeram com que eles fossem, hoje em dia, né, grandes potências nessa área de produção de produtos internacionais. Enquanto Brasil, o pobrezinho do México, a Argentina, são países que de início se industrializaram visando substituir importações. Então, o modelo de industrialização deles é a substituição de importações, onde eles passaram a produzir industrialmente o que antes eles compravam de fora. Então, quando o Brasil se industrializou, ele pensou, opa, vamos produzir o que a gente primeiro que a gente comprava de fora, a gente ter aqui no nosso país, e não visando especificamente a questão da exportação de produtos em larga escala, como os tigres asiáticos fizeram. Essa é a grande diferença entre eles, né? O modelo industrial definiu ali, de certa forma, como iria se comportar esses países futuramente, a economia desses países. Então, alguns fatores atraem esses investimentos estrangeiros aos países. Sim, vamos lá. Muitos países asiáticos, como eu falei, os tigres asiáticos, né? Eles receberam muitos investimentos japoneses, de empresas japonesas. E o que é que tinha? O que é que tinha que chamou a atenção do Japão e de outros países, né? Para esses países aí, tigres asiáticos? Mão de obra barata e qualificada, isenção de impostos, doação de terrenos em áreas privilegiadas, remessa de lucro das transnacionais para a sede das suas empresas e legislação ambiental flexível, além de alguns países vivenciarem também legislação trabalhista também bem flexível, o que atrai essas empresas para esses países. Olha que massa, interessante, vamos para lá, vamos. Muito bom, tem um cenário muito bom ali de a questão ambiental e a questão trabalhista, né? Tudo que essas empresas procuram. Quanto mais elas conseguirem vantagens para lucrar, melhor para elas. Aí aqui tem uma outra classificação, que essa é a que a gente utiliza hoje, né? Os países centrais, periféricos e semiperiféricos. Não muda muita coisa, não, daquela de desenvolvido, subdesenvolvido e emergente, não, né? Os centrais são os países desenvolvidos, os periféricos são os subdesenvolvidos, mais pobres do mundo, e os semiperiféricos, né, são aqueles em uma posição ali, ou emergentes, são aqueles em uma posição intermediária, nem são central, nem são muito ricos, nem são ali potências muito países, né, em condições financeiras muito decadentes, precárias. Aí, outra coisa, essa classificação, que diz que classifica os países entre centrais, periféricos e semiperiféricos, a gente pode associar a questão da urbanização, a questão de geografia urbana. Em geografia urbana, a gente estuda o que é um centro e o que é uma periferia de uma cidade, não é? Tipo, o que é uma periferia? Alguém sabe dizer o que é uma periferia? É meio que as áreas inferiores da metrópole, algo assim. Afastadas do centro. Afastadas do centro, né? Isso, perfeito. Vocês moram na periferia? Vocês moram numa área distante do centro econômico de Caicó?
Eu acho que eu moro. Eu moro. Recreio Eu, Fogo. Ana Beatriz, moro. Eu moro. Eu moro num bairro que é bem afastado do centro econômico da cidade. Então, é uma área periférica. Toda a área periférica é aquela área que está afastada do centro de decisões, do centro econômico, de maior fluxo de pessoas, de bancos, de lojas, tá entendendo? Claro que, tipo, nem sempre o centro de uma cidade vai se chamar centro. Em Caicó coincide. O centro de Caicó, realmente, aquele ali se chama centro, né? É o bairro centro. Mas tem cidades grandes, maiores, que tem mais de um centro, tem vários centros. Tipo, Natal tem vários centros, que é a nossa capital, né? Tem vários centros e nem sempre vai se chamar centro. Tem um nome ali do bairro específico. Áreas centrais são áreas desenvolvidas. Aí essa classificação que divide o mundo, por que eu fiz essa relação? Porque essa classificação que divide o mundo entre países centrais, periféricos e semiperiféricos, segue mais ou menos essa logística. Por exemplo, as áreas centrais do globo são as áreas do quê? De decisões, de maior fluxo econômico, de maiores economias, áreas mais ricas. Então, são as áreas centrais. Nas cidades, as áreas centrais não são as áreas mais ricas, né? Mais desenvolvidas, com maior número de lojas, de banco, de pessoas circulando, de maior fluxo econômico. Então, os países centrais são realmente aqueles mais desenvolvidos do globo, onde as decisões são tomadas por eles, né? Eles decidem, por exemplo, os preços de muitos produtos a nível internacional. Eles tretam entre si, eles tretam com os outros, eles são os manda-chuva. Então, são os países centrais. Já os periféricos, eles estão na periferia do globo. Tipo assim, eles estão nas áreas afastadas do centro. Né, afastadas como assim? Eles estão afastados do centro de decisão do mundo, dos centros de decisão. Eles não têm poder de influência tão forte a decidir sobre coisas ali que vão impactar o mundo, por exemplo. Eles estão na periferia das decisões mundiais, do cenário comercial mundial. Né? São países ainda muito atrasados, que sua produção são produções de produtos que muitas vezes os preços das produções desses produtos são influenciados, são ditados por potências centrais. Ou seja, um país periférico, ele está ali na periferia do globo. Eles estão distantes dos centros de decisões. Eles praticamente não têm poder de decidir nada, né? Enfim, muitas vezes nem sobre eles. Então, eles estão na periferia do centro de decisões do globo, também afastados dos países centrais. E tem os semiperiféricos ou emergentes, que estão nessa posição intermediária, né? São os países aí em desenvolvimento, do tipo emergentes. Alguns são chamados de NIC, que são os novos países industrializados, novos países industrializados, que se industrializaram recentemente, no século XX, no século passado, e que, né, hoje em dia, conta com a produção, um parque industrial já bem diversificado. Aqui é o caso do Brasil, México, Argentina, Chile, na América Latina, Índia, China e os tigres asiáticos na Ásia. Tanto os velhos quanto os novos tigres asiáticos entram aqui nessa classificação. Certo? De países emergentes ou semiperiféricos. Aí aqui tem um bocado de característica, né, deles, que coincide com aquelas características lá dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, né? Eu acho que não tem essa necessidade de eu ficar lendo cada coisa dessa daqui, não. Não é isso? Porque coincide com aquelas características que eu já li. Quem estava falando agora? Distribuição geográfica das multinacionais emergentes, do globo, onde elas se encontram. IDH. Vamos rever aqui um pouquinho sobre IDH. O que é o IDH? É o Índice de Desenvolvimento Humano. Vocês estão cansados de ver esse assunto, então? Porque eu acho que vocês estudaram IDH no 7º ano. Vira IDH um pouquinho no 9º ano de novo. Aí vira IDH de novo no 1º ano. Então, vai IDH de novo no 3º ano, porque IDH é o resto da vida. IDH é um indicador, né, indicador socioeconômico, porque ele não analisa a sociedade, ou apenas a questão econômica dos países, ele analisa o padrão de vida, a condição de vida dos países. Varia de 0 a 1, é um indicador, né, é um numérico, varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, indica que a condição de vida do país é melhor. Quanto mais próximo de 0, indica que a condição do país é péssima, é ruim, né, não é boa. E ele é dividido em 4 tipos de IDH, né? IDH baixo, médio, elevado e muito elevado. Também é chamado de elevado, é chamado de alto, e muito elevado é chamado de muito alto. Pode ser chamado dessas formas também. Aí o IDH, ele define se um país ele pode ser considerado central, semiperiférico ou periférico. Da seguinte maneira: se o seu país tem um IDH considerado baixo, indica que ele é um país periférico. Se ele tem um IDH entre médio e alto, ou médio e elevado, indica que ele é um país semiperiférico. E se ele tem um IDH muito elevado ou muito alto, indica que ele é um país central do globo. Ana Beatriz, em números,
seria mais ou menos o seguinte, até 0,55 seria um país periférico, entre 0,55 e 0,80 seria um país semi-periférico, e acima de 0,80 seria um país ali considerado central do globo, certo? Com condições de vida muito boas. O IDH, vocês viram IDH ano passado também, se não me engano, não foi? Segundo ano, a gente também estudou IDH, os novos parâmetros de IDH. IDH são todos os anos. O IDH, ele analisa todos os países do mundo, né? É uma pesquisa que é feita todos os anos, de forma anual, analisa todos os países do mundo que tem contato com a ONU, 193, e é feito por um organismo da ONU, né? Uma instituição da ONU, que é o PNUD. O PNUD é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e é ele que faz a pesquisa do IDH. Que mais? Sim, o IDH leva em consideração 3 coisas essenciais. A saúde, levando em consideração a expectativa de vida, a questão médico-hospitalar, a quantidade de médicos por pessoa no país, a infraestrutura dos hospitais, né? Toda a questão aí que envolve a expectativa de vida de uma pessoa, quanto em média aquela pessoa vai viver naquele ano, conforme as condições de vida daquele país, naquele ano. Então, mede essa questão da saúde. Aí mede também em relação à educação, leva o critério da educação também a cabo, como, por exemplo, dentro da educação, observando as pessoas que são alfabetizadas, quantas não são alfabetizadas, quantas estão estudando, em idade regular ou não, quantas concluíram o ensino fundamental, a educação infantil, o ensino fundamental 2, o médio, a educação básica, né? O ensino superior, enfim, mede isso aí, avaliando também a questão da valorização do profissional, dos profissionais, da infraestrutura das escolas, tudo isso. E, em relação à economia, mede a renda per capita das pessoas, né? Quanto, em média, cada pessoa ganha em um ano específico lá. Mas a gente sabe que essa renda per capita é um dado muito duvidoso, porque você pega todo o PIB, tudo que é produzido internamente no país, no decorrer de um ano, e divide pela quantidade de pessoas. Aí vai dar lá, sei lá, do Brasil pode ser 10 mil dólares. Tem aqui, né? A expectativa de vida, a renda per capita do Brasil, em 2018, foi em torno de 10 mil dólares. Cada pessoa no Brasil ganhou, em média, 10 mil dólares no ano de 2018. Verdade? Não, não é verdade. É um dado meio, né? A gente sabe que é uma coisa abstrata. Tem pessoas que ganham mais do que isso e muitos que ganham muito menos do que isso aí. Enfim. Mas leva em consideração a renda per capita e é isso, né? Diz aqui que 188 países são pesquisados, não são 193, como eu tinha falado anteriormente, porque possivelmente deve ser por causa de que nem todos os 193, né, estão, sei lá, estão sendo considerados países, talvez algum seja país observador e não entram nesse cálculo. Enfim, também não fiz uma pesquisa para ver se isso mudou, não, né? Quantos estão sendo pesquisados anualmente. Isso é uma coisa a ser levada a cabo, não precisa ser feito. Enfim, quem quiser fazer, fica à vontade, me ajuda. Se mudou ou não mudou, isso aí. Aí os dados que tem aqui são os dados de 2018, né, o ranking. Quem estava na frente de 2018 era a Noruega, com o maior IDH do mundo. País perfeito, né? Perfeito, maravilhoso, assim, pelo menos IDH, 0,953, seguido por Suíça, 0,944, Austrália, na Oceania, 0,939. Os 3 piores colocados em 2018 foi o Sudão do Sul, olha aí, 0,388, abaixo de 0,55, né? País bem pobre. República Centro-Africana, que era um país que, até recentemente, não sei se ainda está, né? Vivendo um conflito civil, uma guerra civil. E Níger, também na África. O Brasil está atrás de 4 países da América do Sul: Chile, Argentina, Uruguai e Venezuela. Mas isso aqui em 2018, né? Não estava aí tão séria a situação da Venezuela. Entre os BRICS, o Brasil ficou em segundo lugar, né? Atrás da Rússia. Aí vem depois China, África do Sul e Índia. Para vocês verem como essa questão de você ter uma grande riqueza não significa dizer que a sua população vive uma condição de vida boa. De jeito nenhum. Né? Olha a China, que é a segunda maior economia do mundo. Está abaixo da gente no IDH. Assim como a Índia, né, que é um dos países que mais crescem também economicamente. Ultrapassou o Brasil já no ranking de maiores economias. E tem um IDH aí, né, considerado bem ruim, porque está na posição aí não muito vantajosa. Países mais faixa do Brasil, aí tem aqui IDH muito alto, médio, que é de países emergentes, posição intermediária, e desenvolvimento humano baixo. Grande parte deles estão na África.
ou Ásia, grande parte. Prontinho? Aí agora a gente vai para um outro tópico. Principais organizações supranacionais. Ana Beatriz Mulher, o que é uma organização supranacional? É uma organização que vai além do seu espaço nacional, né? Que é uma união de países que tem uma influência, né, em decidir sobre coisas que vão além de um espaço nacional, né? Atinge várias outras nações. As principais organizações supranacionais que ele vai tratar aqui vai ser o G7, o BRICS, aí o G20, a Organização dos Estados Americanos, a Unasul e a OTAN. E a gente vai terminar a aula com essas organizações aí. Professora, mas essas instituições que você está falando aí, não são blocos econômicos, não? Não. Nenhum deles é um bloco econômico, né? Embora todo mundo pense que o BRICS é um bloco econômico, o BRICS não é um bloco econômico. É uma organização. Mas é chamada de organismo multilateral, né? É um organismo multilateral, que dele participam vários países que decidem ali em prol de políticas em comum entre eles. Mas eles não constituem um bloco econômico, não. Certo? Então, vamos lá. Principais organizações supranacionais. O G7. Antigamente, isso aqui era o G8. Mas aí, há pouco tempo, aconteceu um ruído muito grande ali com a Rússia e tal. A Rússia fazia parte do G8 e tiraram ela, expulsaram a bichinha, porque a Rússia, ela foi traiçoeira, né? O que é que a Rússia estava fazendo? Inclusive, está tendo notícias recentemente, está aumentando a treta de novo da Rússia com a Ucrânia, né? Não sei se vocês estão acompanhando as notícias aí, mas a Rússia está tretando de novo com a Ucrânia. Estavam até falando de uma possível guerra, aí, talvez, a Rússia com a Ucrânia. Mas em 2013, a Rússia começou a incentivar o movimento separatista numa regiãozinha que pertencia à Ucrânia, chamada da Península da Crimeia, na região da Crimeia. E aí a Rússia começou a mandar armamento, soldados para lá, começou a influenciar, né? Vamos se separar, porque a parte leste da Ucrânia e a parte sul da Ucrânia, tem muita gente que fala russo, tem muita gente ali de origem russa. Lembra que na época da União Soviética, o Stalin fez a política do liquidificador, ele começou a separar todo mundo, a misturar todo mundo. Stalin, ele era muito genioso, né? Ele ele misturou a galera, separar também, né? Separar. Ele começou a misturar a galera todinha da União Soviética, porque ele tinha muito medo de surgirem movimentos de independência dentro da União Soviética. E aí ele começou a juntar, a misturar o povo. Então, mandou russo para a Ucrânia, ucraniano para a Moldávia, moldávios para o Uzbequistão. Começou a misturar um pouco a galera todinha. E aí tem muita galera da Rússia que hoje habita de origem russa, que habita a parte leste e a parte sul da Ucrânia. Em 2013, como eu falei, né, a Rússia começou a influenciar o movimento separatista dentro da Crimeia. E, de fato, teve um referendo lá. Eita, deu uma travada. Teve uma votação dentro da Crimeia e foi mais de 90% dos votos decidiram se separar, né? Mas sabendo que a Crimeia fazia parte da Ucrânia, fazia parte. E aí a Rússia anexou o território da Crimeia. Isso não foi reconhecido pela ONU, isso não foi reconhecido por grande parte do mundo. E o G7 não gostou disso, que são as 7 maiores economias industrializadas do mundo, mais a Rússia. Não é, né? Mas, enfim, como a Rússia sempre foi a grande detentora da herança da União Soviética, e ela tem um grande parque industrial, né, e muito, muito rica em petróleo e gás, eles tinham unido ela ao G7, colocado ela feita ali o grupo do G8. Mas expulsaram ela por causa disso, não acharam a postura da Rússia correta, e expulsaram e virou o G7, certo? O grupo das 7 maiores países industrializados, mais industrializados e desenvolvidos do mundo. Entra nesse grupo Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá, certo? O G7. Qual é a função do grupo? Debater os atuais problemas do globo, já que eles têm tanto poder assim, né? Eles têm poder de debater e de decidir. São países que estão, como eu falei, são as maiores economias do mundo, as mais industrializadas, e eles também têm um grande poder decisório. Então, debatem sobre atuais problemas de ordem econômica, mas tem grande força política e econômica para decidir, junto a outros organismos internacionais, como a ONU, a FMI, a OMC, enfim. E, como eu falei aqui, né, falando da bichinha da Rússia, a pobrezinha da Rússia, que, pobrezinha não, que ela é muito mala, né, deu fora. Porque começou a incentivar o movimento separatista dentro da Ucrânia. E anexou o território da Ucrânia. BRICS. Vamos lá, para o BRICS. O BRICS é uma sigla aí, né, chamada Brasil, Rússia, Índia, China, e, na verdade, de início era só BRIC, né? Era só BRIC. Aí, em 2011 só,
o Szinho surgiu. O S é de South África. Em 2011 surgiu aí o Szinho. Mas era só Brasil, Rússia e Índia e China. Não é um bloco econômico, embora eles tenham uma grande integração entre eles. Eles são bem integrados, sim. E, tipo, a criação do BRICS não foi uma ideia dos países do BRICS. Olha que coisa doida.